Bom, primeiramente, obrigado ao convite do Vídeo Brasil. É um prazer, né, participar aqui dessa experiência, conhecer esse lugar lindo, né, bonito. Estava aqui passando, tomando café, já passou um protesto, o doutor está traindo, né? Protesto do Parque da Augusta. E eu acho que a gente está num momento muito interessante e importante para pensar essas funções da imagem nesses vários contextos, né? Pede para eu parar, tá? Daqui a pouco, só porque senão, enfim, eu vou só colocar, vou fazer uma pequenas questões aqui, mas o tema é grande, mas o sermão será pequeno, não é? Algumas das primeiras questões que a gente pode colocar. E, Eduardo, eu acho que você já trouxe algumas das provocações que me parecem assim, as mais pertinentes, porque eu acho que a gente está aqui num ambiente, né, e eu acho que a exibição dos dois filmes, eles são muito distintos e complementares ao mesmo tempo, mas eu acho que já se refere para esses duas questões que a mim me interessam muito e me provocam muito. Por um lado, né, a gente se perguntar qual o sentido da gente falar ainda de videoarte, por exemplo, né? Tanto essa palavra vídeo é uma palavra que, enfim, se diluiu, né? Ou seja, os suportes, né, eles estão presentes, ao mesmo tempo a gente tem que pensar um campo muito mais ampliado que o campo da imagem, e a própria, o campo de distinção do campo da arte também é um campo que vem sendo problematizado. Então, videoarte, eu até brinquei, né? Hoje a gente tem aqui o Carl Guimarães, tem o Kiko Goifman, Eduardo Jesus, né, os mineiros, se chamasse o Eder Santo, Arthur Omar e o Lucas Bombosi, a gente teria o que, né, de melhor depois da cachaça e do pão de queijo, Minas produziu como produto de exportação, a videoarte, né? Mas exatamente, a videoarte é o que está... E que é o que está em questão, porque ao mesmo tempo a videoarte é um lugar de distinção, é um lugar de gueto, é um lugar que efetivamente circula por um circuito invisível, né? Um circuito que, enfim, a gente tem um espaço como o Vídeo Brasil, que é decisivo para constituir, consolidar, inclusive, esse campo, né, da videoarte, e que ainda é um campo, ao mesmo tempo, raro, e, ao mesmo tempo, nós vivemos num momento em que essas experiências que foram feitas pela videoarte, no campo do cinema experimental, do cinema de experimentação, de narrativo, disruptivo, enfim, os vários nomes que a gente possa, filme de artista, que a gente pode dar para esse campo, eles também se generalizaram, né? Então, quando a gente vê o filme do Cal, né, que enfim, cria quase que como um espaço de distinção, né, como se o Cal comprasse o meu tempo e o meu espaço para uma experiência que eu não vou ter mais na internet, que eu não vou ter se eu estiver numa experiência de fluxo, né? Efetivamente, você cria aqui quase que um santuário, ou um espaço, ou uma bolha de espaço e tempo onde a gente pode entrar, né? Eu acho que essa é uma das questões interessantes e uma das propostas também radicais da videoarte, que é a criação de espaço e tempo. E aí você passa para o filme do Kiko Goifman, a gente está justamente nesse lugar de problematização, onde, né, essa produção de imagem, ela já vem num campo de intervenção, né, da rua, onde ela é a produtora desses acontecimentos, que eu acho que está muito próxima dessas distinções e dessas questões que a gente está vendo acontecer, por exemplo, nas manifestações no Brasil, né, onde a produção das imagens, onde a emissão, elas já são o lugar de produção de uma experiência coletiva, social, de construção de linguagem. E isso me parece que, enfim, não se trata de opor uma experiência a outra, eu acho que elas são complementares, mas eu acho que elas trazem justamente o problema, porque eu acho que a questão hoje, talvez, a gente pensar, né, como a gente torna isso que nós chamamos um dia de videoarte, ou singularidades como Cal, Kiko, Arthur Omar, Lucas Bombosi, em genéricos, né? Eu acho que nós estamos num momento onde a gente tem que pensar o que seria essa arte em geral, que eu acho que é um momento político onde um menino que faz uma transmissão ninja no meio da rua, ele consegue, sem repertório da história da arte ou da videoarte, fazendo uma apropriação selvagem das imagens e dos vídeos, de uma maneira quase, às vezes, né, indistinta, sem saber quem é o autor daquele vídeo, sem nomear, sem saber de que movimento ele vem, e sem repertório, incorporar e reconstituir a história do documentário, do cinema, das experiências de câmera, de qualquer lugar do mundo. Isso eu acho absolutamente, né, radical, por isso que eu estou brincando, né, como é que nós transformamos os videoartistas em genéricos, ou seja, as figuras de linguagem criadas pela videoarte, as experiências mais radicais, né, criar um repertório, um banco de dados, uma plataforma onde essas experiências possam ser apropriadas pela geral, né? Eu sempre brinco, lá no Rio a gente tem várias experiências, né, de projetos artísticos
estéticos e artísticos em grupos sociais muito distintos, né? Eu sempre dou esse exemplo que eu gosto muito, que foi lá na favela da Maré, que tem a Bela Maré, que é um galpão incrível, onde se colocou o Vic Muniz, onde se trouxe experiências da videoarte, da pintura, dos vários campos de produção de um discurso artísticos, né? Artístico para dentro de um território, né, de pobreza, junto com a produção de fotografia das pessoas desse território. E eu estava conversando com um dos meninos lá da exposição, e eu perguntei para ele: você faz o quê? Aí ele falou: olha, eu faço arte em geral. Eu falei: ó, essa é a definição, talvez, dessa experiência, que a gente possa apontar e trabalhar para que ela, né, por isso, a gente tem que trabalhar para que nós, né, possamos extinguir o campo da videoarte, nesse sentido, né? Extinguir um gueto, extinguir um campo para pensar o que seria hoje essa arte em geral, né? Então, ele era um artista em geral. Falou: eu faço arte em geral porque eu faço fotografia, eu faço experiências. Ou seja, ele estava se apropriando de uma série de linguagens e de dispositivos para efetivamente se colocar num lugar que não é mais do artista, né? É desse genérico de apropriação de processos estéticos que pode servir para ele entrar no circuito da arte, no circuito do jornalismo, para ele atravessar circuitos muito distintos, né? E é muito bacana que o vídeo do Kiko, de certa maneira, aponta exatamente para isso, né? Como muda absolutamente tudo o fato né, do trabalhador, do sinal, né, estar com uma câmera na mão, onde ele vai já percebendo, né, e ele já incorporou várias outras linguagens. A do jornalismo de maneira paródica, né, a da intervenção, a do humor, uma consciência absoluta de que aqui com a câmera ele não vai fechar o vidro, a questão da sedução. Então é muito interessante a gente encontrar esses procedimentos de linguagem e essa consciência, né, das funções da imagem de uma maneira absolutamente expandida e generalizada. Eu acho que a gente está num momento muito importante, né, desses processos estéticos globais, transversais, que efetivamente atravessam não só aí a questão dos suportes, viu, Eduardo? Que é isso, do cinema para as artes plásticas, da escultura para a performance, porque eu acho que, obviamente, isso é muito interessante, mas mais radical do que isso, que são esses espaços-tempos de grupos sociais radicalmente distintos que, de repente, se apropriam de uma linguagem super sofisticada, né, de um vídeo na internet que ele não sabe nem de quem é, né, e que para ele não pouco importa a autoria. Que, aliás, a maioria das pessoas fazem isso hoje no Facebook, né? Ou seja, é a força da imagem, a potência da imagem em si que faz com que o cara se aproprie dela e reinvente essa imagem de uma forma humorística, jornalística, como um meme, ou de uma forma, inclusive, enfim, sem maiores pretensões. Então, a gente está num momento de uma apropriação selvagem, né, digamos, e muito produtivo e muito interessante desse processo, que eu acho que é o momento que a gente poderia problematizar. Essa seria, então, né, para começar, a primeira provocação que eu faria, né? Talvez, se a gente pudesse pensar numa missão, né, nós trabalhamos com o campo da arte, da experiência estética, com as galerias, com, enfim, né, com esses espaços que foram e são decisivos para a constituição de um cânone, que nós chamamos de videoarte, de filme de artista. Eu acho que é o momento, talvez, da gente apontar, e eu acho que, de certa maneira, os artistas já fazem isso, muitos deles, nessas intervenções nas ruas, nessas relações com o fora e com o público, né, da gente se autodissolver. É isso, para começar. Obrigada. Vou falar um pouquinho só, já que a questão é dissolver. Adorei essa ideia. Eu estou quase derretendo aqui. Não pelo Atlético, tadinho do Kiko, mas... Bom, prazer, obrigado pelo convite. E eu não sei, assim, é tanta questão, e eu já fui convocado muitas vezes para falar desses territórios híbridos, né, do cinema, das artes plásticas, do vídeo. E quanto mais eu penso e falo, menos eu entendo. Então, é uma coisa, assim, realmente, que eu acho que o vídeo, né, assim, digamos, vamos pegar essa palavra, o vídeo, que é uma coisa hoje quase, talvez, como o folhetim no século XVIII, não sei, um instrumento para narrar a vida cotidiana que qualquer pessoa usa e tal, né? Essa palavra vídeo, ela tem, ou teve, quando apareceu, um poder muito
desestruturador, assim, que foi muito interessante, tanto no campo do cinema quanto no campo das artes plásticas, né? Eu acho que se você pensar no campo do cinema, o cinema é uma arte efetivamente do tempo, né? Ou seja, feita no tempo. Se você pensar em espaço e tempo, né? Artes plásticas e cinema, o cinema é uma arte onde foi eliminado todo o espaço possível para você entrar dentro daquela narrativa no tempo, né? E as primeiras projeções, por exemplo, o projetor era no meio da sala, né? Estava ali, todo mundo ficava vendo aquele objeto estranho, como a gente está vendo aqui agora, e existia toda ainda uma espacialidade percebida, né, entre os espectadores. Depois escondeu-se o projetor, ou seja, criou-se toda uma especialização dessa arte cinematográfica de uma escultura no tempo, né, digamos assim. E o vídeo, quando apareceu, ou seja, e a escultura no tempo, basicamente, seria a montagem, né, digamos. E o vídeo, quando apareceu, foi revolucionário no cinema justamente por causa dessa possibilidade, não só de você poder fazer planos longuíssimos, ou seja, de você perceber o tempo da vida, né, aproximar essa arte cinematográfica do tempo da vida, sem medo de ficar gastando película, que é muito caro e tal, e de você simplesmente ligar uma câmera e deixar o fluxo da vida, né, entrar, como você, de novo, como no início do cinema, poder colocar o projetor no meio da sala, projetar no rodapé, nas costas de alguém, né, assim, ou seja, aproximou de novo a ideia da espacialidade do cinema. E nas artes plásticas também a mesma coisa, né? Ou seja, toda a história da arte, que é muito mais anterior, muito mais antiga, e que foi sendo lentamente autoaniquilada, né? Digamos, até se declarar a morte da arte, né? Eu acho que o vídeo ele trouxe essa possibilidade um pouco, um certo alento de trazer um pouco essa arte cinematográfica ou da imagem em movimento para dentro do espaço das galerias e dos museus, né? E que gerou uma outra forma de percepção, né, de uma obra, que geralmente o espaço de um museu é para você ver uma imagem fixa, uma pintura, e um filme requer tempo, né? Ou seja, então você tem que pensar uma coisa, um filme para uma percepção transitória, de alguém que vai passar por ele, né? Então aí vem toda a ideia do looping, ou seja, a questão das narrativas mudam radicalmente por causa disso, a ideia de início, meio e fim também quebra totalmente, né? Você começa a poder fazer quadros em movimento, né? Imagens, como se você estivesse vendo um quadro, só que ele está ali pulsando, né? no tempo, né? Então, a aparição do vídeo foi, no meu entender, uma coisa revolucionária nesse sentido. Para mim, principalmente, pessoalmente, que sempre quis fazer cinema e não tinha como fazer cinema, a aparição da ferramenta vídeo foi revolucionária nesse sentido, absolutamente revolucionária. E eu não vejo o vídeo como, por exemplo, essa palavra videoarte, para mim nunca passou pela minha cabeça, porque o vídeo, para mim, ele é uma ferramenta, como é o Super 8, como é o 16, o 35, e o vídeo era uma ferramenta de captura de imagem em movimento, né? Basicamente isso. Então, essa tentativa de categorização da videoarte, eu nunca entendi direito, a não ser quando, no início, existia uma relação, talvez, como hoje existe com as manifestações, com a ideia de televisão, né, na década de 80 e tal, ou seja, pensar, né, como modificar a televisão e tal. Nesse sentido, eu acho que foi muito importante, sim. Assim,
né, esses vários artistas que pensaram assim, como colocar na televisão uma forma diferente do fazer televisivo. Né? Mas o vídeo, para mim, basicamente, sempre foi e sempre será uma ferramenta que, como o pincel ou a grafite de ponta número 40, sei lá, um lápis, tal. Ou seja, existem vários tipos de câmeras, vários tipos de possibilidades de você capturar a imagem. Pode ser em película, em vídeo, em celular. Né? Basicamente é isso. E, bom, vou parar por aqui, depois a gente continua. Eu queria pegar a ideia de genérico. Você falou aí para mim. E genérico no sentido, tipo, farmácia mesmo. Assim, para mim, eu acho que a minha experiência com o vídeo e com o Vídeo Brasil foi no sentido em que, cara, a gente podia tudo. A gente podia tudo e a gente pode tudo. Quando a gente pensa nessa explosão de cinema, enfim, amigo do Cal, desde BH, e o Cal fotógrafo, cara, isso é muito importante para pensar cinema, para pensar, isso marcou minha vida de uma forma absurda. Assim, quando eu vinha para cá ver coisas, eu morava um momento em Belo Horizonte, depois em Campinas e aqui, e não era só ver, não é ver. De repente, sem querer, eu estava com a câmera numa performance do Éder Santos, porque não tinha ninguém para pegar a câmera e estava eu lá fazendo, enfim. E essa ideia muito punk sempre, na verdade, orientou minha vida inteira, assim, do it yourself mesmo, e punk rock, e coragem, e vamos embora, e vamos fazer isso. E, assim, vejo... Quando a gente pensa aqui, hoje, né, estamos falando desse sentido expandido, na verdade, para mim, a pergunta é o contrário. Assim, como o cinema é careta historicamente? Como, por exemplo, frequentando festivais de cinema na década de 90 e no finalzinho de 90 e 2000, que, na verdade, é onde eu consigo ir mostrar meus filmes, como os festivais de cinema são caretas. Como... Assim, para mim, às vezes, é até o contrário. Como assim, as pessoas não estão ligadas numa coisa muito mais expansiva, como essa porra desse cinema está marcado por uma questão ainda comercial, assim, com uma série de problemas, e como assim, pensar no sentido de arte, pensar no sentido expandido, nesse sentido de cruzamento, enfim. Por exemplo, eu amei o filme de Cal Guimarães e Marcelo Gomes, que está ali com aquela camisa rosa escondida ali. É maravilhoso, e como eles entortaram a ideia da tela, e como cada vez a tela tem que ser maior. E, porra, eles fizeram uma tela pequena. E como isso foi possível pelo Vídeo Brasil, Solange. Assim, na minha vida, assim, sinceramente, foi uma possibilidade de ver essa videoarte de Belo Horizonte, que a gente chama, enfim, já brincaram comigo, que o único lugar do mundo que tem videoarte ainda é Belo Horizonte. Mas, assim, essa porra, já falaram isso comigo, né, assim, é heavy metal na Finlândia e videoarte em Belo Horizonte. Mas assim, mas é sério, meu. Essa porra explodiu, entendeu? A gente está aqui na casa de Fernanda Brenner, cadê Fernanda? Assim, da Pivô aqui, maravilhosa, assim, um lugar, isso, assim, sempre para mim um espaço de permissividade. A gente pode fazer tudo, meu. O Cal era fotógrafo, você não era? Era. Tirou uma foto da minha família lá, agora no fim do ano. Não, é uma avacalhação, assim, eu acredito muito nisso. Sinceramente, assim, para a minha vida, para tudo, meu, eu acho que, assim, sei lá, eu fazia vídeo instalação, faz sentido você chamar vídeo instalação, vídeo assim, eu não sei, eu me lembro de conversar com a Solange, não lembro quando
quando ela virou e falou, vou explodir o festival, vou abrir para outras formas. E é claro que sim, é claro que sim. Né? Uma vez, eu participei de uma Bienal, uma vez que eu fui um net artista da Bienal. Eu não fui artista. Eu fazia um trabalho para a internet. Enfim, eu não sei nem se eu posso pôr no meu currículo. Enfim, né? Põe lá embaixo, né? Tipo, artista de pé de página. Você já foi videomaker também, viu? Foi videomaker, já foi, enfim. Mas é isso, e vamos embora conversar, e eu quero ser bailarino. Oi. Bom, muito boa essa primeira passagem. Vou fazer mais uma rodada de perguntas, depois passa para todo mundo. Bom, a gente viu que aqui a gente está num território sem suporte, né? Digamos, numa condição pós-mídia. Né? Passou essa situação, mídia como suporte, né? De pensar que o que importa para a gente na produção é o trânsito dessas influências, o modo de produção, enfim. Net artista, videoarte, dissolução dos suportes, a dissolução dos procedimentos, a popularização entre eles. Muito legal essa primeira rodada. Concordo geral. Né? É engraçado, a Ivana disse isso de videoartista, né? Era um nome, assim como videomaker, videoartista. Num dos programas que a gente fez de televisão, aí, na comemoração dos 30 anos, na comemoração dos 30 anos, e o Tass falava isso, né, que vídeo era uma palavra fetiche nos anos 80. Né? Ela era associada com várias coisas. Tinha neon e coisas de ordem tecnológica. Que mas desculpa. Mas vídeo, na virada de 80 para 90, era o capeta. Oi, tá bom. Era o capeta. Em que sentido? No sentido que, assim, eu me lembro, eu participei de vários diálogos cinema e vídeo. Assim, você tinha a turma do cinema e a gente que trabalhava com vídeo, a gente era a escória da escória da escória. E tem um texto da Ivana lá no livro dos 30 anos que fala bem isso, que antes ficava brigando ao invés de ver a possibilidade de aproximação. Né? Eu lembro bem disso, assim. Os do cinema perguntavam para os do vídeo, lá nos anos 80, radical, balançando a câmera loucamente, né? Não tem tripé? Né? Você conhece tripé? Essa coisa que põe a câmera, ela fica mais estável. E a gente atacava o povo do cinema perguntando se fazia curso de administração para gerência de setting, né? Para administrar aquelas equipes. Mas tem um contrário também. Aquelas equipes enormes e tudo mais. A gente pode perguntar agora para o cinema, assim, para a turma do cinema clássico. Não tem tripé? Porque o Kiko diz só uma coisa, quando o Kiko diz que o cinema é muito careta ainda, a gente tem que ver. Vai lá para as vanguardas históricas. Uma boa parte das questões de figuras de linguagem que a videoarte ressignificou, utilizou flicagem, câmera lenta, as experiências de instabilidade. Então, eu acho que tem dois problemas. Quando a videoarte se instala, ela não olha para trás. Claro, porque tinha essa questão do suporte novo, que tinha várias possibilidades, que era olhar para frente mesmo e reinventar o cinema. Mas você tinha uma história. E no campo das artes plásticas, o que é muito grave, quando se fala de filme de artista, se pensa em artista plástico fazendo filme. O que é um erro historiográfico. Ou seja, se você não é o Antônio Dias, o Tunga, e um artista plástico já, digamos, conceituado, estabelecido, né, você não faz filme de artista. Ou seja, né, você esquece que o próprio videoarte criou uma nova tradição de experiência no campo estético que tinha que tentar na história da arte de uma outra maneira. Então é isso. Filme de artista no Brasil hoje é filme de artista plástico. Não, o que é muito estranho. Né? Isso a gente tem que repensar. Uma questão... Eu concordo totalmente. E tem uma coisa bem complexa nisso aí, porque não sei aonde que essa história exatamente aconteceu, acho que é o desafio para a gente para dar conta dessa nova história, porque até mesmo a turma lá do Fluxus, que assumiram o vídeo fortemente, eles trabalharam com cinema antes. Né? O pai que fez filme, todo mundo fez filme. Então, tem realmente um erro historiográfico aí radical nessa história. Né? Inclusive, como a gente disse aqui, em relação às nomenclaturas. Né? A nomenclatura escapa. Né? A palavra videoarte já parece que não significa mais, a não ser quando a gente remete a uma experiência anterior muito circunscrita num lugar específico, digamos, da história. Indo para as perguntas aí agora, para continuar a provocação antes de abrir para todo mundo, vamos para o Cal aí. Uma vez, em contextos outros, você me disse que... A mão vai baixar.
Puxando para baixo, que eu nunca vi. Mas, até aquela coisa assim. Uma vez você me disse, numa conversa, que em alguns momentos você prefere a galeria ao cinema. Porque parece que os filmes nunca chegam, nunca circulam, e quando vai para o museu e para a galeria. Eu queria que você comentasse isso um pouco. Para Cal. Para Kiko, eu queria perguntar sobre isso também, sobre a questão ali do documentário. Tereza, que é um vídeo marcante aí na história do documentário, brasileiro mais recente, o Morte Densa, o filme Fobia. Como é que você dialoga na passagem entre os territórios da arte e do documentário, por exemplo? Né? E para Ivana, Ivana, várias reflexões aí, suas reflexões anteriores em relação ao cinema. Né? Esse texto marcante lá no livro do Itaú, dos 30 anos e tudo. Olhando para a produção de hoje, incluindo essa do Mídia Ninja e tudo, você vê uma herança lá do cinema novo? Muita gente começou a associar essas imagens com uma espécie de postura mais revolucionária e talvez política ali do cinema novo, e isso agora. Fique à vontade para quem quiser começar. Bom, não é que eu prefira a galeria ao cinema, eu acho que eu prefiro a melhor forma de exibição de uma obra. O que acontece... A audiência. Hã? E a audiência? Não, a audiência... aí é uma coisa complexa demais. Mas primeiro, deixa eu falar da questão da qualidade da exibição. Porque o tipo de coisa que eu faço... Primeiro que eu nem... Eu fazia uma coisa sem saber para onde eu ia enfiar esse negócio, onde é que eu ia colocar esse negócio. E eu fui descoberto, digamos assim, pelas artes plásticas, não pelo cinema. Quem me convidou para expor primeiro minhas obras foram curadores, não foram... Ou seja, é uma coisa que eu não sei fazer, me colocar num circuito de exibição e tal. Nunca soube, foi mais ou menos acontecendo. Então, eu entrei um pouco no circuito das artes plásticas, um pouco por acaso, assim, sem pretender ser um artista plástico, eu acabei virando. Mas depois de virar, aí assim, fazer filmes mais longos, longa-metragem, cujo o habitat natural dele seria uma sala de cinema, eu comecei a perceber que é muito engessado tudo isso. O processo para chegar numa sala de cinema é uma coisa muito complexa, porque você mostrar um filme desse que eu faço para um exibidor, hoje até que eles aceitam mais, mas era, sabe, o cara olhar para você, isso é lixo, né? É horrível você passar por essa experiência. Então, as artes plásticas, talvez, né, por ter essa coisa menos industrial, ela foi um primeiro espaço assim, de eu poder mostrar meu trabalho. E a primeira vez que eu tive realmente, acho que eu devo ter comentado isso com você, quando eu montei uma sala de cinema dentro de uma galeria para exibir o Otto. Aí sim, é o tal negócio. Eu tinha essa exposição que era toda relacionada a um pouco da ideia do nascimento, eu tinha feito esse filme sobre o nascimento do meu filho e resolvi construir adequadamente, não como uma sala de cinema assim, maravilhosa, com tal, mas assim, com cadeiras confortáveis, tudo escurinho, onde o espaço realmente desaparecesse, um ambiente apropriado para você exibir um filme de 70 minutos. Né? Então, foi uma forma interessante de ser feito com horários na entrada e tal, você via o resto da exposição e você chegava a ter uma sessão daqui a pouco. Como fazer um cineminha dentro da galeria, isso você está falando do cubo branco, instalar um cubo preto no cubo branco, né? Que eu acho que é ótimo, acho que não tem problema nenhum, assim, porque talvez para mim seja mais fácil, porque tenho uma galeria, já estou inserido nesse circuito, então para mim seja mais fácil esse caminho do que ir ligar, procurar distribuidor, e fazer projeto para Ancine, aí volta naquela blá 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 de uma grana para distribuir, exibição e tal. São questões assim, como se diz, logística da arte, que eu não entendo muito bem, mas foi desse jeito que aconteceu o processo. Na verdade, você escreve uma vez sobre o Glauber Rocha, você vira a viúva do Glauber, né? Bom, mas enfim, eu acho que, na verdade,
A questão é interessante, porque efetivamente me parece que a novidade é outra. Eu acho que não é menos a questão, porque o cinema, verdade, já passou, fez rua, né? Você tem uma experiência, né, desse corpo a corpo com a imagem na rua, pelo próprio vídeo, que é decisivo. Para mim, a discussão hoje dessas, quando eu disse que um garoto hoje, na rua, mesmo sem repertório, ele refaz a história do cinema inteiro, porque ele descobre plano sequência, câmera cega, né, correndo, ele larga a câmera porque recebeu uma bomba de gás lacrimogêneo, tem que largar a câmera, ela pega, começa a filmar só os pés das pessoas, ou seja, ele vai descobrindo posições de câmera estética a partir de uma experiência de colocar o corpo na rua, que é radical, né? Então, me parece que a novidade está muito mais nesse colocar o corpo num estado de urgência, né? Uma câmera meio paranoide, que você tem que fugir. Enquanto foge, você vai filmando. E você não sabe que você está filmando. Então, tem toda uma quantidade de experiências de linguagem que são produzidas nessa cegueira e nessa urgência, que são, obviamente, depois você vai ter que repertoriar você, né? Porque eu acho que a discussão hoje, quando eu estou dizendo, de certa maneira, um pouco, né, exagerada, né? Essa nova geração se apropria desses recursos, dessas experiências de linguagem de uma maneira selvagem, porque não tem um repertório para identificar. Né? Mas eu acho que é isso. De qualquer lugar do mundo você pode reconstituir a história do audiovisual e refazer o cinema novo, o cinema direto, mesmo inclusive sem conhecê-lo. Né? A posteriori alguém vai dizer, olha só, essa figura de linguagem, esse tipo de plano de sequência, essa postura. Mas em relação a essas emissões, me parece que o mais radical e interessante é a questão do tempo real. Realmente a gente tem que se perguntar se não está, né, uma quantidade muito grande de pessoas emitindo, fazendo emissões em direto, a gente não está criando uma dramaturgia nova relacionada a esse tempo real, que, enfim, ela se dá nessa relação meio performática, desse corpo um pouco em estado de urgência ou sem saber o que vai acontecer. Então, me parece que essa discussão do tempo real, principalmente esse tempo real em que você começa a fazer um tipo de emissão aqui, ou no meio de uma multidão, ou, enfim, nas situações as mais distintas, íntimas, né? E você joga isso numa rede onde você tem 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas comentando, né, essa imagem, né, e te dando um feedback de uma imagem ao vivo, isso efetivamente cria, eu acho, um tipo de circuito que aí me parece que é uma novidade tão radical quanto a tua aparição do vídeo. Né? Porque quando o vídeo apareceu, ele realmente, o que ele faz? Você pode voltar para trás, né, todo mundo, se a gente pega o vídeo da época clássica já, da videoarte nos anos 80, 90, a quantidade de figuras de linguagem que era isso, o infinito, né, a imagem abismo, o chroma key, né, o fast forward, e o voltar à imagem, a quantidade de vídeo que tem, né, de pessoas sendo rebobinadas, né, acontecimentos rebobinados como uma coisa absolutamente incrível, é muito bacana, porque era a descoberta da própria linguagem. Então, me parece que a gente está nesse momento de descoberta, de experimentação de algo que não era novo, porque a televisão já fazia isso, só que a televisão fazia nesse sentido que o caos está colocando, olha aí, o caos, o caos está trazendo aqui, que é industrial, formatado, absolutamente, né, enquadrado, formalizado, necrosado, que é a imagem da televisão. De repente, você desconfigura tudo de uma maneira até muito mais radical do que as próprias experiências do cinema novo, nesse sentido, porque, além de uma intencionalidade, você tem uma urgência que produz coisas inacreditáveis. Então, eu tenho visto emissões que, enfim, 10 minutos em preto, com uma pessoa onde você ouve só a respiração de alguém. Correndo, 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 e alguém fala, o som, ou seja, eu reconheci o Brackage, o cinema direto, as experiências do cinema, uma quantidade incrível de experiências estéticas. Então, eu acho que é muito bacana a gente estar atento para o que seria essas dramaturgias do tempo real. Eu acho que aí realmente é uma experiência de tempo muito radical, e quando ela inclui esse espectador que já não é pós-espectador, que fica comentando a imagem. Imagina assim, o cinema inteiro comentando a imagem, né, do filme do Cal ou do Kiko. Né? Todo mundo aqui, né, freneticamente, né, comentando o que a gente estava vendo numa tela do lado. Acho que seria uma experiência bem interessante. Só uma parte aqui. É vertiginoso, assim, né? Essa coisa que você está falando, o tempo real, que eu fiquei pensando aqui agora. Antigamente, se você falava assim, a coisa da relação do cinema, ou do vídeo, ou do que seja, com a vida, né? Antigamente você estava vivendo e fala assim, pô, eu vou no cinema. Hoje em dia, talvez você está dentro de um filme e fala, pô, eu vou na vida um pouquinho.
Porque eu acho que está invertido, né? A questão da... vou desligar a câmera. Tudo é o tempo inteiro, a virtualidade constante de tudo. Assim, eu vou... Pô, olha, existe essa coisa que eu tinha esquecido que existia, que é a vida um pouco, né? Não sei. É uma quantidade de espelhamento infinita, vertiginoso. Não, eu gostei do que vocês estão falando. Não, achei Até esqueceu não, concordo. Já até esqueceu concordo. do jogo. Não, concordo mesmo. Não tenho nada a falar, não. Assim, vamos seguir. Não, concordo e gostei mesmo. Assim. A gente fez uma pergunta específica. Não, Eu vou te lembrar. Eu falei foi da passagem lá da arte para o documentário, como é que se fez do Tereza. O Tereza tem pessoas jovens aí que talvez não lembrem desse vídeo. Está disponível lá na videoteca. É de 92. Opa, tem pessoas jovens. Que nasceram aí. Nasceram, Não, dá para ver, está na internet. Vai aí. Não. Muita balada ainda pela derrota do Atlético Mineiro. Mas, enfim, voltando, gostei muito mesmo. Papo de amigo é assim. Bom, documentário. Para mim, teve uma coisa assim, o Tereza foi um filme que eu fiz em 1992 e que, na verdade, ele teve uma situação surreal. Antes disso, no final de 80 e 90, eu estudava num lugar que era Fafiche, em Belo Horizonte, e que a gente tinha contato com provavelmente umas coisas piratas ou não, mas que chegavam do Vídeo Brasil, e a gente teve contato com toda a produção do Olhar Eletrônico, com tudo que se fazia aqui. E lá, Éder Santos, um vídeo artista ali, emergente, tal, parará, e que eu tentei juntar ali uma coisa que era um documentário com uma videoarte. Enfim, não sei. Hoje em dia tem um monte de críticas, não sei se eu faria daquele jeito. Mas, como sempre. E que foi, na verdade, também... porque o problema para mim é que é uma explosão tão pessoal, porque, assim, na verdade, naquela época, eu era um antropólogo completamente que acreditava na antropologia hermenêutica. Eu estava ali dedicado a umas coisas que, na verdade, não me interessam mais nada. Até fiz um livro e tal, mas não me interessa mais nada. Mas a ideia e essa experiência, assim, aí talvez comigo tem até uma coisa que seja um pouquinho até contrária do Cal, que num certo momento, assim, eu fiz um monte de instalações, um monte de coisa, caralho, hoje eu estou no cinema. Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia porque eu sigo hoje fazendo filme narrativo, enfim, eu estou no meu 5º ou 6º longa-metragem. Felizmente, todos com uma liberdade narrativa, yes! Assim, né? Trabalho muito com Cláudia Priscila ali, minha parceira, o penúltimo filme que eu fiz, olha para mim de novo, foi dirigir com ela, que é um documentário e agora fiz uma ficção. E, enfim, para mim é velho eu falar uma frase do tipo fudeu o gênero. Porque fudeu, já há muito tempo. Já há muito tempo, assim, de documentário, ficção, enfim, né, espero aqui a gente, né, aqui na Pivô, no Copan, lugar onde no 30º andar mora Jean-Claude Bernardet, meu parceiro de trabalho, que a gente não precise discutir documentário e ficção. Legal. Vamos abrir para as perguntas da plateia, para as questões. Vamos tentar ser breve nas perguntas para dar para muita gente perguntar e para a gente circular por aqui. Não, na verdade eu não tenho não. Eu queria só falar do que ele quando ele falou que ele gostou da conversa
Sobre o tempo real, o tempo é uma coisa do seu trabalho. O filme, o livro que ele não falou o nome chama Valete em Slow Motion. E você teve que Valete, depois o Kiko explica, né? O que significa o título, que é a posição que o povo dorme, um de cabeça para cima, outra para baixo, uma discussão sobre o tempo na prisão. E que você deixava a câmera também com as pessoas. Tinha isso que traduz um pouco um frescor que esse tempo traz. E eu fico pensando, Ivana, queria que processa a conversa sobre o tempo real e os mídias ninjas, que isso me impressionou muito também. Eu falei, gente, tem diversas transmissões acontecendo, existe um fetiche, acho que começou com essa velocidade das mesas de corte, né? O tempo é algo que está muito ligado, quando o Cal fala do tempo, espaço aí, né? Esculpir o tempo lá, o Cal tem esse tempo, Tarkovsky, né? E mesmo assim, sei lá, algum espaço sempre ele informa esse tempo, mas tem alguns trabalhos desses que são mais com vídeo, que o tempo algumas vezes é desinformado, o espaço é desinformado, o tempo ele é prioritário. E, curiosamente, um monte de trabalho que o povo quase me mata, né? Que fala você em tempo real. Hoje em dia não existe mais esse tempo real, muitas vezes nas mesas, nas performances audiovisuais, porque você tem tanto software que você está soltando, são processamentos e vai fazer essa combinação. Então, assim, será que essas experiências recuperam, colocam outro lugar? Queria falar um pouco, já que essa pesquisa sua sobre os ninjas, se você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre esses tempos. Eu acho que só para a gente, eu concordo contigo, a gente não pode confundir a ideia de tempo real com um tempo, digamos, plano, né? Ou um tempo, mesmo isso que você falou, né? Quer dizer, é um tempo que está, enfim, um tempo que tinha uma única velocidade, porque eu vejo nessas transmissões do ao vivo a possibilidade de você estender o tempo, né? O hiato de tempo, de você trabalhar com o tempo morto, você trabalhar com esse extracampo, como eu digo, você ouve coisas que você não vê, né? O que está sendo dito, às vezes, na fala e na narração, você não está vendo. Né? Por isso que eu digo, né? É muito interessante a gente recuperar essas experiências que já foram feitas na própria história do cinema. Por isso que eu acho que a gente tem que recontar a história do cinema, a história da arte, não em cima dos movimentos dos autores, mas das figuras de linguagem. Eu sou, assim, absolutamente... Né, é claro que isso é muito complicado. As figuras de linguagem inventada pelos artistas, que passam de movimento para movimento, é isso, o tempo real, o trabalho com a câmera. Eu acho que é uma maneira muito bacana da gente chegar nesse genérico que eu estava colocando, banco de figuras de linguagem, de experiências, que não necessariamente estejam datados historicamente. Né? Porque o que eu vejo é que vai passando, né, ao longo dessa experiência, dessa história do audiovisual, que eu vejo em fluxo único já. Né? Claro que elas têm contexto, têm história. Mas em relação a essas várias temporalidades, né, quer dizer, é exatamente o momento que, por exemplo, uma transmissão ao vivo, às vezes, né, quer dizer, ela tem uma narrativa embutida dentro dela, que ela pode ser apresentada como um filme. Né? Então, essa discussão da narrativa eu acho também muito interessante. Eu fui lá na Bienal de Lyon, que está acontecendo agora, né, e que acaba agora em janeiro, e que tem uma quantidade incrível de jovens artistas, e o tema da Bienal de Lyon, né, de arte contemporânea do vídeo, era a narrativa. A ideia das multinarrativas. E eu me pergunto, por que a narrativa volta a ser uma palavra tão... Na narrativa que nós falamos aqui, cinema narrativo, que nós desqualificamos tanto, ela volta a ser algo decisivo, né? Disputa de narrativa, construção de novas narrativas, né? Quer dizer, narrativas sem história. O que eu encontro muito, por exemplo, nessas emissões ao vivo, muitas vezes é isso. São narrativas sem história, ou seja, uma quantidade de intensidades, de acontecimentos, que não tem uma história em si, mas em algumas dessas emissões, o material bruto, você pode tirar filmes, você pode tirar sequência de videoarte, você pode tirar sequência de documentário inteiro, inclusive muito próximo da televisão. Então, é muito interessante a gente pensar na verdade, uma forma de produção que, ao meu ver, ela aponta para essa possibilidade de, enfim, atravessar multitempos, produção de tempo, de espaço, sem necessariamente você ter uma obra pensada intencionalmente com roteiro. Por quê? Porque a garotada, eu acho porque vários desses procedimentos da própria história da arte, dessas figuras da linguagem, já foram incorporados. Né? É a menina, o travesti no sinal. Eu estou aqui de Fátima Bernardes, ou seja, né? Eu estou aqui de clone, eu estou aqui
já depois de ter incorporado uma quantidade absurda de linguagens, né? Estou aqui já digerindo linguagem, procedimento, aquilo é incrível, né? Então, acho que a gente está nesse momento, né? Que, enfim, né? Tipo assim, ninguém ensina ninguém a ver televisão, né? As pessoas, é um pouco isso. Você te responde. Você acabou de se contradizer, que você falou que queria diluir a videoarte, você acabou de falar assim, a gente encontra videoarte, encontra não sei o quê. No genérico. Isso é um gênero. E sem intencionalidade. Não, você encontra, como é que olha? Ih! Não, olha só. O que é videoarte, maravilha? Não, eu vou fazer uma piadinha infame agora, que eu acho que é um dos títulos mais geniais de Super 8, que era no auge do Super 8, é que Mamãe, fiz um Super 8 nas calças. Que é o título, que era a ideia de que o Super 8 estava tão absolutamente generalizado, que assim, olha, fiz um Super 8 aí, que eu estava foi exibido na mostra do... Mas então, eu acho que a gente está nesse momento que a videoarte, ela pode ser um resto, uma experiência de tempo, uma experiência radical, ela pode aparecer, né, de novo, eu posso estar exagerando, e não se trata de desqualificar nem os autores, nem a própria experiência da videoarte, mas acho que a gente está no momento mesmo que isso corre, né, é um processo global de apropriação selvagem. Comentar sobre isso, muito interessante essa história, a volta da narrativa, por exemplo. Vou voltar nessa ideia das heranças de novo, porque em alguns momentos eu fico achando que a gente vem desviando da herança mais óbvia, talvez, da videoarte, PAIC, Grupo Fluxos, as experiências mais radicais, especialmente no circuito da arte, deixando isso de forma mais diluída no circuito midiático mais amplo, e parece que a arte volta ao cânone do cinema, eu fico pensando do cinema moderno, né, do neorrealismo italiano, da câmera parada, da ausência de movimento, da imagem mais concentrada, mais contemplativa. Bom, é difícil generalizar porque tem meio de tudo, né? Pensando numa coisa mais geral, assim. E eu penso que talvez essa herança da videoarte, ela esteja nesses outros lugares agora, né? Porque eu penso que, assim, aqui no Brasil mesmo, tinha um desejo de entrar na televisão. A gente fica brincando com isso. Que é tipo a formiguinha brincando lá com o elefante. Eu quero entrar. E aí? Foi comido, né? Quando a gente ficou vendo os videojornais, tem um da 8ª edição do Vídeo Brasil na escavação arqueológica dos 30 anos, e tinha um que era o Carlos Moreno apresentando o videojornal, que passava antes das mostras competitivas, e era super provocativo, né? Tinha a plateia no Vídeo Brasil, que todo mundo vibrava, aquela loucura, e ele começa a atacar as pessoas falando assim, onde estão os videomakers? Todos foram para a televisão. Onde está a Lucília Meirelles? Foi para a televisão. Onde está a Walter Silveira? Foi para a televisão. E, efetivamente, as pessoas foram para expandir a televisão, né? Bom, só que a televisão é muito forte. Ela pegou esse negócio, comeu e tirou o sentido naturalmente. Ela vai escavar a forma visual que a gente consegue perceber mais imediatamente e tira a função, digamos, política ou a visão mais política. E vai só na forma, né? Então, talvez por isso, é bem especulação, assim, talvez por isso voltar para esses movimentos que vão trazer uma outra forma radical na imagem. Não sei. Só complementando. Vai, Solange, aí. Tem uma coisa, pensando nessa questão da tecnologia videoarte, pensar que essa tecnologia, ela vem de um momento que tem mais a ver com a questão da afirmação. Da especificidade. Da especificidade que era necessário naquele momento. Hoje não se fala mais disso, a gente baniu isso porque pega mal pra caramba, né, cá entre nós. E também não tem mais porquê, né? Hoje a gente fala o artista, sem esse apêndice, né? Então, mas assim, naquele momento era necessário, era um gesto político, porque ele não tinha lugar, né? Era uma afirmação de uma coisa que estava nascendo naquele lugar e que era rechaçado nos dois polos onde ele naturalmente deveria estar. Tanto do cinema ou da televisão, principalmente da televisão, que não olhava aquilo, não queria aquilo mesmo, ou das artes visuais. Então, e era uma coisa, era uma expressão, e tinha um movimento, tinha uma quantidade de gente produzindo tão grande, uma produção cada vez mais profícua, e que não tinha lugar. Então, o lugar era Vídeo Brasil e outros festivais, então precisava ter essa afirmação. Eu faço isso porque se eu não tiver com esse vídeo aqui como artista, eu não vou estar como artista em nenhum desses outros dois campos legítimos da arte naquele período. Então,
é datado, tem a ver, mas ele foi absolutamente necessário porque era uma questão de afirmação mesmo. Só para esclarecer. Eu ia pegar uma carona nisso que a Solange disse, antes de passar a palavra para você, mas é muito interessante isso, porque esse discurso da especificidade, ele foi profícuo, ele existiu e foi super importante naquele momento. O Arlindo, o Belur, o Fargier, alguém da Escola dos Estados Unidos também, muitas pessoas trabalharam em cima desse discurso, que era a hora de como se afirmar. E aí, nessa hora, realmente negou o que tinha para trás. Né? Negou isso foi talvez um segundo momento que a gente começou a olhar com um pouco mais de generosidade para a história do cinema, mas realmente é o que Solange diz. Isso se afirmou nas obras, na atitude das pessoas, né? Eu convivia muito lá com todo mundo que fazia vídeo, o próprio fazia, e também nas questões teóricas que alimentavam o debate. Bem lembrado. Na verdade, minha pergunta é se hoje a gente está discutindo estranhamento zero, ou seja, esse diálogo entre o vídeo, o cinema, artes visuais, e que tudo é genérico, e que qualquer um tem a capacidade de sair na rua e fazer um vídeo, colocar na internet, e que todo mundo pode acessar e ver, e visualizar e viralizar esse vídeo, e que ficou mais barato, enfim. Qual que é, então, o que a gente tem de diferente nisso em relação ao cenário mundial? Por exemplo, no Brasil, como no mundo, isso é a realidade. Qualquer um que tem um smartphone hoje consegue produzir qualquer coisa e ser visto, e ter plateia, enfim. E aí a minha experiência em China, por exemplo, que todo mundo tem um super interesse, quando você fala Brasil, é uma marca forte, todo mundo tem um interesse muito grande, tem uma curiosidade, e aí que tem, enfim, assim, a gente está produzindo conteúdos que vão de interesse a esse interesse internacional, né? Tipo se tudo é muito genérico, se tudo é muito híbrido, se tem esse diálogo onde globalização, verticalização, enfim, o que a gente tem de diferente que seja só nosso, ou que possa ser reconhecido como especificamente brasileiro, e se está sendo feito isso, enfim, nas artes ou nas artes visuais. Gente, vamos qualificar esse genérico, não é assim, né? Não é o esgoto público das imagens. Eu sempre falo, a internet é o esgoto público das imagens, mas não é, eu acho que não é disso que a gente está falando quando a gente fala de genérico, porque, enfim, dentro dessa generalização, dessa possibilidade de todo mundo produzir, tem as imagens potentes, tem as despotencializadas, tem as imagens clichês, tem o grotesco, tem, enfim, né? Eu acho que a gente tem que qualificar esse fluxo, o esgoto público das imagens, né? E aí, exatamente, eu acho que não se trata de estranhamento zero, a gente perguntar onde se dá ainda o estranhamento máximo, né? Porque eu acho que, efetivamente, estranhamento zero, eu ia até perguntar, mas foi você, Eduardo Jesus, que propôs o estranhamento zero, porque eu acho que porque não tem esse Night Calls of Benetton, who are the world, who are the people. A gente está num mundo de conflito, de disputa, daí a discussão da disputa das narrativas, essas imagens estão disputando o mundo, estão disputando o mundo, estão disputando política, enfim, né? Porque eu acho que isso é uma leitura um pouco meio apocalíptica, assim, meio de vale tudo, não é que não vale tudo, 2014 a gente vai ver que não vale tudo, que as imagens vão vir politizadas, editorializadas, com o mundo junto, né? Eu acho que a gente tem que identificar que mundos vêm junto com cada grupo de imagens e dessas produções. Eu acho que a gente, no trabalho do campo da crítica, os artistas, e aí sim, como é que a gente produz estranhamento máximo, como é que produz ruído, como é que produz alguma coisa que entupa o esgoto público das imagens e crie, enfim, umas explosões aqui e ali, né? Eu acho que só porque, enfim, eu nem saberia te responder concretamente, você quer nomes, sei lá, quem são essas pessoas que estão fazendo a diferença. Eu acho que a gente está numa disputa. Acho que a gente estamos no jogo. Eu acho que é estranhamento máximo e não zero. Eu não sei. O que eu sinto, por exemplo, uma vez eu estava vendo um filme de um cineasta estranho que eu adorava, que eu gosto muito, que é o Antonioni, de tarde, não sei o quê. E aí eu fui fazer xixi e aí quando eu voltei eu apertei o negócio do vídeo errado lá para voltar e caiu na televisão e estava tendo em tempo real aquele coisa do ônibus 174 pela televisão,
quem disse que eu voltei para o Antonioni? É muito melhor do que o Antonioni, naquele momento. Ou seja, eu não consegui, não é que é melhor, mas eu não consegui voltar para o Antonioni. Então, tem essas coisas do tempo real, que é o estranhamento que eu acho absurdo de você entrar na vida do outro, de você seguir a vida do outro, participar, entrar lá dentro e ficar, né, dentro da tela da formiguinha lá que você falou da televisão. Hoje você fica vivendo vidas alheias o tempo inteiro. Né? Para mim, eu acho o estranhamento máximo, e não zero. Eu também acho, e acho que uma coisa que está ligada a isso, talvez seja uma nova esfera do espetáculo. Eu acho que assim, tem essa história toda, eu não sei se isso vai ser o que vai diferenciar a gente de alguma forma, ou se vai igualar, mas tem um campo de tensão aí nessa história, porque o espetáculo, de forma, no sentido mais fechado, era uma coisa que era vista de cima para baixo, e agora ele é horizontal. Então, nesse cruzamento entre os espetáculos que a gente produz, né, como diria a Paula Sibílio, no Show do Eu, essa coisa sensacional que acontece nas redes sociais, das pessoas se mostrando, contando a vida, recriando, estetizando a vida cotidiana, isso é muito legal. É isso misturado com esses outros espetáculos da televisão num circuito comunicacional ímpar. A gente nunca experimentou isso. Aí tem uma pilha. Legal, para a gente repensar o espetáculo, repensar o que a gente vai fazer, o que transmite, como é que a gente, como é que conversa, né, um circuito com o outro. Né? Tem uma coisa bacana que o Boris Groys tem dito, que é assim, ele fala, eu não entendo por que as pessoas falam de sociedade do espetáculo, porque eu vejo uma sociedade de produtores. Né? Se é sociedade do espetáculo, não tem espectador, porque todo mundo produzindo, loucamente, imagens. Né? Então, tem uma coisa, eu venho da escola de comunicação, tem uma coisa apocalíptica lá entre os meus colegas, do espetáculo, deixa o cara espetacularizar. Né? Outro dia um menino lá na escola me para no corredor e fala, Edu, agora sabe o que eu estou fazendo? Eu pego as imagens da revista Gula. Eu falei, e aí, o que você faz com aquilo? Não, eu ponho no meu Facebook, é o meu almoço. Os caras estão achando que eu estou super podendo aqui na escola, que eu só como comida puta fina, gourmet, aqui um raminho assim em cima, e tudo, tá todo mundo me adorando. E eu falo, isso é muito legal, né? Assim, é muito potente se inventar, né? Se recriar nessa história. E reinventar a expressão do espetáculo também. Dar uma outra pilha para a forma do espetáculo, que eu acho que aí tem um negócio que talvez a gente consiga se diferenciar da grande mídia. Armar uma outra forma narrativa, talvez. Já vou inventar, porque uma das piores imagens do Instagram são as imagens de comida, né? São absolutamente nojentas. E aí você entende porque a publicidade vende, né? Porque eles glamorizam a comida, você diz, realmente esse troço aqui eu não comeria. Bom, eu queria voltar um pouco na história do estranhamento, mas mudando o sentido da coisa, para manifestar o meu estranhamento com essa perspectiva que a Ivana trouxe, porque, justamente, é engraçado, parece um pouco, de novo, esse tipo de discurso, e aí eu digo porque, evidentemente, aqui está colocada como um ponto de vista, vamos dizer, né, de algum modo acadêmico, da pessoa que observa e tenta pensar o cinema, e criadores, e pessoas como nós estamos debatendo. E aí volta para mim essa coisa teleológica, né, que você coloca, e essa coisa de um excessivo, se me permita, deslumbramento com essas experiências hoje, que parece um pouco que no seu discurso elas se impõem, né? Essa coisa da mídia ninja e tal. Eu fico pensando um pouco assim, bom, mas aí não é um pouco também a coisa da mídia ninja, o excesso de mídia que isso está tendo, quer dizer, quando a gente está aqui discutindo, eu até acho interessante o próprio, né, o vídeo entre o cinema e as artes visuais, quer dizer, recupera essa ideia do vídeo, que já se discutiu aqui, da videoarte, da datação, que isso teve, assim, né? Mas no título do debate, o vídeo entre os cinemas e as artes visuais não está colocado uma questão de tempo, né? Hoje, então, como é que ficou, e é resto, e não é resto. Então, eu acho muito estranho esse discurso teleológico, que parece que impõe um pouco digamos, a primazia, ou o nosso interesse para essas manifestações. Eu acho interessante até o que você colocou como ideia, eu acho interessante, como hipótese, né? Me fez pensar isso, então foi produtivo, de como esse tipo de cinema, esse tipo de trabalho de imagens que foi feito aí, que está sendo feito, recupera e recria a história do cinema.
Acho interessante pensar, mas tenho seríssimas dúvidas disso, que se possa dizer isso, né, que está ali dentro. E justamente o que eu acho que é incrível de ver, por exemplo, o trabalho do Cal, aqui um trabalho já de um bom tempo, né, 2004 e tal, é essa ideia de fora da discussão, videoarte, né, como o trabalho, o que ele tem a dizer hoje, o que ele tem a dizer aqui para nós, que vimos de novo esse trabalho, o trabalho do Kiko, né, que eu não conhecia, por exemplo, esse trabalho. Né. Então, assim, quer dizer, um espaço ainda de manifestações artísticas, não, de modo algum esgotadas, ou, quer dizer, esgotadas na sua discussão muito marcada, então a nomenclatura, então, mas essa ideia do dissolver-se que você apontou aí no final, acho meio escandalosa até, porque dá essa ideia, né, do... Então, bom, ou como você fala, não seria maravilhoso ver o filme aqui discutido por milhões de pessoas, né, em tempo... Mas isso é um valor que se impõe, essa coisa assim, então, essa lógica Facebook, né, de, então, quanto mais, então é mais interessante para... Não vejo, não tem essa perspectiva. Quer dizer, eu acho muito interessante poder ver também claro, é um fenômeno, a questão aí da mídia ninja é um fenômeno contemporâneo, chama atenção, mexeu com várias coisas, tudo bem, vamos olhar. Mas ele não se impõe para nós, como nós pensamos, então uma coisa que está aí, que se impõe, então obriga. Sabe, nós podemos também ignorá-lo, por que não? Não ver tanto valor assim nele, não ver tanta... Né? Então tem essa coisa um pouco teleológica, né? De o que está acontecendo no presente se impõe. Né? Então, eu acho que a gente pode recuperar também essa ideia de que manifestações artísticas que surgiram e são muito fortes e vivas até hoje no campo da imagem, e por exemplo, a questão, né, você falou, por falta do acesso, a ideia do sem conhecer, que você deixou bem claro, isso é interessante, sem conhecer a história da arte, a história do cinema, está se fazendo... Mas a gente não volta um pouco para aquela ideia, mas não seria mal conhecer um pouquinho, não seria mal rever com um pouco mais de isenção as experiências da videoarte, já que a discussão da nomenclatura se esgotou e tal, não é possível voltar a isso, ver a presença disso hoje, ver né? Por que essa coisa assim fica, senão fica muito essa coisa, né? A discussão sobre a imagem é a partir do jornal do dia, ou da internet, isso para mim causa muito estranhamento, essa coisa teleológica, assim. Não se trata de novidade, né? Mas ignorar, a gente pode ignorar as manifestações, a gente pode ignorar o que está acontecendo no Brasil hoje, a gente pode ignorar, enfim, o que passa mas eu acho que não é uma boa política, né? Primeiro, ignorar o presente e a urgência. Nós, os vivos, nós, os contemporâneos, eu acho que no mínimo a gente tem que estar à altura do que está acontecendo e tentar pensar sobre isso. Então, acho que não se trata de modismo, nem de teleologia. Posso fazer uma parte? As coisas estão acontecendo e eu acho muito importante que a gente articule o presente, que eu acho que, talvez eu tenha, não sei se me expressado mal, ou um excesso de entusiasmo incomoda as pessoas, mas é articular isso com a história, justamente da videoarte, articular isso com a história do cinema, articular isso com todo um campo que, enfim, histórico, né? Porque eu não acredito em teleologia, inclusive isso é um laboratório que a gente não sabe onde vai dar, para onde ele vai, né? Ele pode ser apropriado, a Globo News já colocou uma câmera tipo ninja no chão, né? Enfim, é uma linguagem que... Aliás, é sempre muito interessante que o mercado é o primeiro a detectar a potência das coisas. Né? Rapidamente você já viu a televisão, os artistas, os intelectuais e os críticos são os últimos, quase sempre. Né? Eles vão ficar dizendo, não, gente, isso é muita novidade, não. O mercado vai fazer dispositivo, vai se apropriar rapidamente, porque é potente. Então, a mim me interessa tudo que é potente. Tá? Meu interesse inicial é isso. Tem potência ali, entendeu? Agora, é claro, não se fala de apologia da ignorância, é claro que o repertório é decisivo, como é que a gente vai fazer isso? Mas esses garotos já estão... Né, você tem formação em fluxo, você tem a possibilidade hoje desse tipo de formação ser feita de uma maneira autônoma. Enfim, são questões. Né? E não se trata de passar aqui uma esponja para a história, porque aqui, enfim, eu acho que... Você quer falar? Mas acho que Gisele queria falar, né? Não, é que me chamou muita atenção a história do
do que você quis dizer com o dissolver-se, né, do final da sua fala. Como assim? Peraí, né? Não é nós autos implodimos. Inclusive, eu sou casada com uma singularidade da videoarte também. Então, eu tenho que pensar sobre essa questão diariamente, cotidianamente. Tem uma relação muito forte com esse campo, né? Mas acho que se trata de problematizar. Né? Qual é essa relação? Justamente porque eu acho que tem, inclusive, um buraco de gerações. Porque essas pessoas não conhecem ou não foram trazidas para esse campo. Então, acho que é um esforço, efetivamente, fazer essas articulações. Porque os artistas estão num lugar que eles não estão na rua, a rua está num lugar que não está na galeria. Como é que a gente articula isso? O Maspa acabou de comprar uma foto lá do Mídia Ninja. Ou seja, né? Enfim, tem algumas pessoas que percebem que ali se faz do laboratório, sabe pensar. Tem milhões de questões, ali, emissões também que não têm muito interesse, ou desinteressantes, né? Mas, enfim, eu acho que, de novo, eu acho que no vivo. O que ele quis falar um pouco é que, talvez, por exemplo, essa coisa do Mídia Ninja, eu acho interessantíssimo, mas ela não é... Tem um ninja capial velhinho que está lá vendo o tempo passar também. Você joga uma câmera na mão dele, ele cria uma outra linguagem, né? São várias coisas que estão acontecendo no mundo. E aí, talvez, claro, é uma coisa política, manifestação real hoje em dia, mas são tantas as coisas, e criação de linguagem, é óbvio. Eu aprendi assim, meu avô, quando eu filmava casamento, não sei o quê, eu aprendi a linguagem, a relação intuitiva com a história do cinema, né? As figuras de linguagem. E claro que os filmes do Mídia Ninja vão ser mais elétricos, ou mais nervosos, ou mais não sei o quê, vão criar... Ou talvez não aconteça nada, que a câmera cai no chão, não sei, enfim. Mas... A gente vai ter que ter... A Márcia já está louca ali, mas vai, Gisele. Eu acho que já até passou a hora de comentar, mas era uma parte em cima do que a Vânia estava falando. Eu não vejo, sinceramente, por que ser um problema o fato de quantitativamente as coisas serem muito expressivas, porque elas são um indicador mesmo de que essa história de sociedade do espetáculo nos anos 60 fazia um sentido danado, até os anos 80, e a grande potência dessas coisas todas que estão acontecendo hoje em dia é realmente relativizar qual é a grande importância de ser arte. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. A questão das estéticas, ela é muito maior. E hoje em dia, essa canibalização da tela é um processo que aflora tantas outras subjetividades que prescindem dessa história da arte tão importante que nós cultivamos e ensinamos aos nossos alunos, aos nossos pares, aos nossos interlocutores. E é toda uma geração que tem realmente implicado uma outra historiografia, uma historiografia que é feita nessas narrativas que já são produto de uma estética que não se coloca a questão se isso é vídeo, isso é cinema ou se isso é arte, porque essa história da arte com a qual nós estamos estabelecendo um percurso não dá conta e não tem capacidade de conceituar as transformações que a gente está vivendo agora. E uma delas é enfrentar essa emergência de multidão. Isso é quantitativo, sim, a multidão é um conceito qualitativo, mas ela é quantitativa também. Ela é numérica e ela tem implodido todas essas trajetórias que nós configuramos como tão essenciais para que se possa reconhecer se isto pode ser algo que deixará alguma herança para a cultura universal. Essas questões não se colocam mais hoje. E acho que essa canibalização, ela tem uma envergadura que faz com que realmente a gente fique tão atônito e esteja praticamente 1h15
falando seguidamente, esse negócio de mídia ninja importa mesmo? Será que isso é importante? Porra, se não for, nós somos todos um bando de dementes aqui, porque se fosse tão irrelevante, eu não estaria respondendo, Ivana não teria retrucado, você não teria feito um discurso, cada um não teria parado para pensar. Então, acho que assim, vamos um pouquinho devagar com Andor e entender que realmente essas coisas estão colocando um checkmate em cânones muito estabelecidos, daquilo que nós reconhecíamos como isto é pertinente à história da arte, que já não faz a mínima diferença ou não, que essa canibalização da tela implica numa estética que é muito maior do que esse conjunto de trajetórias todas, e que a questão de ser quantitativo é importante, sim. Eu concordo, para fechar, concordo com a Gisele, e muito interessante a sua questão, muito boa para refletir. Agora, eu acho que não é possível pensar nas imagens sem pensar nesses fenômenos. Eu não consigo. Eu acho que... mas eu não sei, porque esse talvez seja a gente poderia ter levantado outro, né? Qualquer um outro. Não, o circuito no qual a gente experimenta as imagens, ele é ampliado, ou talvez amplificado. E como tal, isso tem que entrar, isso não tem jeito. Não, é tipo linha de força, é igual ao mercado, né? Tem aqueles críticos de arte que detestam falar de mercado. Qual que é o problema? Isso é uma linha de força constituinte da experiência, da forma ali. Assim como essas agora, da imagem ordinária do menino lá, né? A pesquisa que saiu outro dia. Quem mais processa imagens são os adolescentes. Né? Os reis do Photoshop, tirar a espinha, afinar o rosto, mudar o cabelo. Né? São outras formas de assédio da subjetividade, né? De reconstituição do subjetivo. Bom, enfim, a gente depois vai ter que continuar, porque tem que acabar aqui. Então, primeiro agradecer à mesa, Ivana Bentes, Claudio Maranhão, obrigado pela presença. Queria elogiar sua meia. É linda, linda meia. Eu sabia que você, eu sei que você adora meias coloridas, foi de propósito. Queria elogiar. Obrigado. O Marcelo Gomes, que está em algum lugar, também gosta. Tem uma piada engraçada com isso, depois a gente conta. Agradecer primeiro a vocês, agradecer a presença de todos, o debate continua, o Vídeo Brasil também. Agradecer mais uma vez o pivô dessa parceria bacana de ter recebido a gente aqui, o Vídeo Brasil. Vida longa e bons projetos por aí. O Vídeo Brasil continua até 2 de fevereiro, no Sesc Pompeia, continua tendo programação. A gente ocupa também um espaço no Sesc TV, o Vídeo Brasil na televisão. Ainda tem 2 programas ainda, que é sempre às segundas às 11 da noite. Ele passa a noite no Sesc TV e no dia seguinte entra no canal VB do Vídeo Brasil. São 7 programas, os 3 primeiros contaram a história, tentaram recontar um pouco da história, e os 4 últimos agora sobre os panoramas do Sul. Então, super obrigado mais uma vez ao pivô, e a gente continua aí. Boa noite, obrigado.